A presidência convida a nobre deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 21ª sessão ordinária, que, iniciada às 16 horas e 15 minutos, encerrou-se às 18 horas e 20 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei complementar 59/2018, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela Resolução 470/2017, que institui o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Constitucional. Deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, em primeiro lugar, destacar a importância de se debater a criação de novas unidades escolares. Eu tenho acompanhado nos últimos 2 anos aqui na Assembleia Legislativa uma luta contra o fechamento de escolas, para que a gente amplie o acesso à educação no Estado e, sem dúvida nenhuma, essa é sempre uma preocupação meritória. Eu e Vossa Excelência somos autores de um projeto que estabeleceu limites ao fechamento de escolas no Estado do Rio de Janeiro, porque a gente, em 10 anos, viu uma diminuição de mais de 400 mil matrículas no Estado do Rio de Janeiro. O projeto da deputada Alana Passos, projeto de lei 06/2019, autoriza o Poder Executivo a implantar na rede de educação estadual um colégio militar no município de Queimados. O projeto, senhor presidente, ele tem objetivo de criar um colégio militar no município de Queimados, ligado à rede de Estado de Educação. Há aqui na casa, tramitando atualmente, 15 projetos que buscam criar colégios militares no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. É importante destacar que atualmente, no Estado do Rio de Janeiro, não existe nenhum colégio militar nos termos apresentados pelo projeto da deputada Alana. Então, a compreensão que a gente tem é que o projeto, apesar de ser um projeto autorizativo, o que a rigor não cria uma obrigatoriedade do poder público em implementá-lo, ele é um projeto que inaugura uma nova modalidade de oferta de estabelecimentos educacionais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, o que, sem dúvida nenhuma, não pode ser feito sem o esgotamento de uma discussão e sem ouvir o governo do Estado do Rio de Janeiro. O que a gente tem atualmente? Nós temos a rede estadual de educação e nós temos os colégios militares geridos e financiados pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Nós não temos o que está previsto nesse projeto, que seriam colégios militares financiados com o orçamento da educação. Inclusive, cabe ressaltar que o último colégio militar criado no Estado do Rio de Janeiro, em parceria com o município de Duque de Caxias, enfrenta hoje um processo na Justiça movido pelo Ministério Público no que diz respeito à oferta de vagas, porque os colégios militares, como são destinados prioritariamente para os filhos dos policiais militares, eles têm uma forma de ingresso diferenciado. Só que no momento onde você começa a construir uma rede com essas características, você se depara com a violação do princípio da equidade no acesso à educação pública. Então, diante desse conjunto de elementos que estão colocados, a gente dá um parecer favorável com emendas, onde a gente mantém a autorização ao governo do Estado a criar o colégio militar, mas retira a referência à rede estadual de educação e suprime o artigo 2º. A gente entende, inclusive, que, sem isso, o projeto pode cair em vício de constitucionalidade. Mas, de qualquer forma, no mérito, não dá para a gente dar um parecer favorável a esse projeto sem sequer ele ser discutido. Eu conversei com a deputada Alana Passos, a minha sugestão é, como a gente tem 15 projetos de igual teor, o ideal era a gente
fazer uma audiência pública com esses 15 projetos para entender melhor qual é o projeto do governo do Estado para a criação de escolas vinculadas à Polícia Militar. Sem isso, é difícil a gente dar um parecer favorável. Nesse sentido, a gente tem duas opções. Ou a gente retira a ideia de uma escola militar e mantém a ideia da criação de uma escola no município de Queimados, por exemplo, uma escola técnica. Queimados é um município com vocação industrial. Ou, o que está no meu parecer, a gente retira a vinculação à SEDUC como fonte financiadora e mantém o projeto autorizativo para que o governo do Estado crie uma escola militar no município de Queimados, nos moldes dos colégios da Polícia Militar que já existem atualmente no Estado do Rio de Janeiro. Presidente, voto divergente. Gostaria de, como vice-líder de governo, dizer que o projeto da deputada Alana Passos segue fielmente a ideia do governo. Então, voto divergente e acompanha a CCJ. Deixa eu só explicar aqui, para a gente não criar uma polêmica onde não há polêmica. Não. Questão de ordem, senhor presidente. Autorizativo. Senhor presidente, só para fechar aqui meu parecer, acho que não ficou claro, a falar da deputada Lucinha. Flávio, em seguida vamos seguir. Só para seguir os votos, é que o projeto, mesmo sendo autorizativo, por ele fazer uma vinculação à Secretaria de Educação, ele cria uma nova modalidade na rede estadual de educação sem ter sido discutido. Não existe no Brasil, aqui no Estado do Rio de Janeiro, a tradição de se aprovar mudanças na política educacional dessa forma. O secretário Wagner Victor está aqui do seu lado. Todos os embates que a gente teve, nunca nenhuma mudança na lei foi feita dessa forma. Não é que não exista, não é que não existam escolas... Escuta, deputado, escuta. Não existe mudança na lei feita dessa forma, sem nenhum tipo de discussão. Aprovou um projeto, pede inclusão em pauta e cria uma nova modalidade educacional no Estado sem ter sido discutido. Isso é absolutamente antidemocrático. Então, reitero o nosso parecer, suprimindo as referências à rede da SEDUC para que a gente possa autorizar, né, no que já existe em termos de regulamentação, o governo do Estado pode criar nova escola. Agora, não pode criar uma nova regra sem uma ampla discussão. Eu acho que a ampla discussão se dá aqui no Parlamento. A partir do momento que o projeto é autorizativo, o deputado tem o direito de apresentar. O governo vai acatar ou não, tá certo? Nós não podemos impedir os deputados de apresentarem as leis, de exercerem o princípio do Parlamento. É isso que nós precisamos entender. Se nós... Se eu pudesse já... Serei breve. Serei breve. Entrar na pauta e aí Serei eu breve. abriria... Como Vossa Excelência permitiu todo mundo falar, eu tenho dúvida que vai me permitir também. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Serei muito breve, não só ressaltar que a gente vai fazer uma audiência pública pela Comissão de Educação, porque eu acho que ficou evidente que há uma série de debates a serem enfrentados. Por exemplo, foi colocado aqui a diferença no IDEB das escolas militares com relação às escolas da rede. Isso é uma verdade. Mas por que isso acontece? É só com os colégios militares? Não. Isso acontece com todas as escolas que têm como critério de ingresso uma prova, porque você já tem uma seleção prévia dos alunos que vão entrar. Além disso, os colégios militares que existem atualmente no Rio de Janeiro têm um custo por aluno que chega a ser 7 vezes maior do que o custo por aluno da rede da Secretaria de Educação. Isso são elementos que, obviamente, permitem uma outra realidade nessas escolas, de uma estrutura muito melhor. Por outro lado, é evidente que a gente tem problemas na rede estadual que precisam ser enfrentados. A questão da violência nas escolas foi trazida aqui por um deputado. Isso é uma questão que precisa ser enfrentada. A gente já aprovou a realização de uma audiência pública sobre isso na Secretaria de Educação e a gente precisa avançar. E, por fim, eu queria destacar que o projeto ele tenta criar uma coisa nova, que inclusive já tem hoje várias posições de que são inconstitucionais. Por exemplo, foi colocado aqui a defesa de uma reserva de vagas nos colégios militares. Nos colégios mantidos pela Polícia Militar, isso é possível, porque isso está fora do orçamento da educação. Nos colégios mantidos com um orçamento constitucional de 25% da Secretaria de Educação, isso não é possível, porque isso significaria uma dificuldade ao acesso para os civis. Você teria dinheiro da educação voltado
para atender exclusivamente a filhos de um setor dos servidores públicos, no caso, os servidores públicos das corporações militares, o que hoje já há no Brasil um grande entendimento de que isso é inconstitucional. Cito essas referências só para mostrar como o debate é muito mais complexo do que às vezes as aparências enganam. Então, vamos chamar esse debate, vamos enfrentá-lo com tranquilidade, na convicção de que a gente quer construir uma rede de educação pública de qualidade que atenda hoje aos dezenas de milhares, centenas de milhares de adolescentes que estão fora da sala de aula. Eu não sei se os deputados sabem, mas no Rio de Janeiro, hoje, menos de 55% dos adolescentes concluem o ensino médio. 45% estão fora da escola. E a gente quer saber e quer trabalhar para que haja uma agenda do Estado para colocar essa garotada na escola, para colocar essa garotada estudando, para fazer uma expectativa de futuro, uma escola democrática, uma escola de qualidade. Senhora Presidente, já que o tema é educação, eu queria chamar a atenção desse Gostaria só parlamento. de, É muito pedir a Vossa rápido, 30 Excelência segundos. E não se estender, Pode porque a deixar. gente precisa, de fato, continuar a pauta. Existe um movimento independente que é financiado por pessoas que acreditam na proposta desse movimento, que se chama Brasil Paralelo. É um movimento da sociedade civil que vem resgatando a história do nosso país.